pela nossa vida. Amém, queridos? E eu quero que você abra a palavra do nosso Senhor no livro de Neemias. E eu vou dar continuidade ao que nós começamos hoje pela manhã. Hoje nós estivemos com todo o ministério em jejum e oração e tivemos o estudo do livro de Neemias. E trouxemos, como esse estudo para a prática da nossa vida e os ensinamentos que esse livro traz, estudando a reconstrução das portas, amém? E eu gostaria hoje de estar ministrando, tratando com vocês também a respeito do que Deus nos relata, do que Deus nos mostra. Abre a palavra de Deus lá em Neemias capítulo 3. Capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado. Em algumas traduções está a porta das ovelhas, a qual consagraram. E levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Senaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesesabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazé, e Mesulão, filho de Besodias, estes a emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Asabinéias. E a outra porção reparou Malquias, filho de Arém, e Assube, filho de Pate, Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salom, filho de Couzé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Sela, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadad, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção defronte da subida para a casa das armas, a esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabal, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim Assube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Mazéias, ou filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Anadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina, e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós.
Ora, os netineus habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois separaram os tecoitas, outra porção, depois defronte da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho do Mourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mificade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, aqui está a tua palavra santa, poderosa e viva. Fazemos questão de lê-la, porque queremos, ó Senhor, que a tua palavra se enraize no nosso coração, traga sentido para a nossa vida, nos ensine a tua vontade boa, perfeita, por meio da restauração dos muros de Jerusalém, das portas, tremendo para restaurar as nossas vidas em todas as áreas. E eu peço neste momento que o Divino Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, porque só tu conheces o interior de cada vida, Pai. E essa noite é noite de cura dos corações, é noite de cura da alma, é noite de cura do corpo, é noite de milagres, e só o Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, pode operar tais milagres nesta casa de oração. Então nós nos entregamos nas tuas mãos, e o Senhor, que esquadrinha o nosso interior, que conhece o mais profundo do nosso ser, possa falar conosco pela palavra da sabedoria, pela palavra da revelação e pela palavra do conhecimento, e que o teu povo reunido aqui saia deste lugar e deste culto satisfeitos, plenos com a tua presença santa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bem, nós estamos aqui diante do capítulo 3, mas os capítulos anteriores, capítulo 1 e capítulo 2, nos mostra Neemias. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e você pode encontrar vários nomes aqui para o seu filho, né, para a sua filha. Você pode encontrar vários nomes bonitos aqui na Bíblia, que você pode colocar nos seus filhos, inclusive Artaxerxes. Ok? Pois bem, Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias nasceu no cativeiro da Babilônia. E o que ocorre? Bem, alguns estavam cativos, o povo judeu estava cativo na Babilônia por 70 anos, queridos. E alguns do povo judeu estavam na cidade, estavam em Jerusalém. E então, Ananias, que era o irmão de Neemias, traz a Neemias, na Babilônia, notícias do que está acontecendo em Jerusalém. E as notícias não eram nada boas. Então ele dizia assim, que os muros estavam derrubados e as portas foram queimadas a fogo, destruídas. E a situação do povo era de miséria e opróbrio, ou seja, vergonha. Neemias, ao ouvir esse relato de Ananias, ele fica tremendamente entristecido, sua alma dói, e ele entra no propósito de orar e de jejuar por conta da situação que estava ocorrendo em Jerusalém. E nesse jejum e nessa oração, Neemias buscou a face do Senhor, buscou a direção de Deus, chorou aos pés do Senhor, confessou os pecados do povo e dele. Olha só, ele nem tinha nascido, não foi ele. Ele nasceu na Babilônia, mas o que ocorre? Ele falou, nós pecamos contra ti, pela desobediência à tua palavra, pela desobediência aos mandamentos, é que nós nos encontramos nesta condição de miséria e de opróbrio. E ele pede perdão ao Senhor, mas também ele continua ali servindo ao rei. E num dado dia, ele vai servir ao rei,
o vinho, e o rei olha para Neemias e fala: por que está triste o teu semblante? Neemias nunca havia se apresentado ao rei, seu senhor, com tristeza de semblante, mas naquele dia o seu semblante estava abatido. E aí ele fala: como não estaria eu triste, se a cidade dos meus pais, do sepulcro dos meus pais, está derrubada, está em vergonha, está em dor, né? Como eu não sentiria tristeza? E aí o rei olha para ele e fala: o que você me pede? O que você quer? E ele então pede ao rei que o rei o libere para que ele vá a Jerusalém e ele edifique. Fala comigo: edificar. Uma das coisas que nós encontramos aqui, queridos, e que nós devemos trazer para a nossa vida é a seguinte: muitas vezes nós podemos viver situações difíceis, onde parece que a nossa vida está quebrada, onde parece que está tudo destruído. Mas quando nós entramos em oração e jejum, nós podemos mudar a situação de caos para a bênção. Nós podemos promover a restauração da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de todo o nosso ser. Neemias encontrou por meio da oração e do jejum uma resposta que ele precisava, uma direção. Então, se hoje você veio aqui buscando a face do Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus que você entre na doce comunhão do Espírito Santo, que você planeje, que você coloque no seu coração um jejum, a oração, a busca da face do Senhor, até que Deus fale, até que Deus responda às necessidades do seu coração e te dê a direção correta para a edificação, para a restauração. Amém? E no capítulo 2, nós vemos então Neemias indo a Jerusalém. O rei o despede, dá um tempo para que ele pergunta quanto tempo usaria, o rei dá-lhe um determinado tempo para que fique em Jerusalém e faça a obra. O rei também o abençoou enviando soldados com ele para que ele atravessasse as cidades e ali não houvesse nenhum bloqueio, nenhum impedimento. Esses soldados foram para a proteção de Neemias. O rei também libera madeira para que eles possam fazer o trabalho da reconstrução dos muros, das portas, e a própria casa de Neemias fosse construída. Então Neemias segue esse trajeto, queridos, e chega a Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, a palavra fala que à noite ele pega alguns homens que estavam com ele, a equipe dele, monta um cavalo e vai ali passeando. Ele entra ali pela porta das ovelhas, né? Ele entra pela porta dos peixes, pela porta do vale, e ele vai o quê? Observando o grau de destruição que aquela cidade se encontrava, o grau de destruição que estava nos muros, que estavam sobre as portas de Jerusalém. E a palavra fala que ele guardou isso no coração e não falou nada para ninguém do que Deus disse para que ele fizesse. Ele guardou no coração. Deus deu a Neemias a estratégia. O Senhor foi com ele, desde o momento que ele se pôs a orar, jejuar e buscar ao Senhor. Deus trabalhou no coração do rei, liberando Neemias. Deus trabalhou no coração do rei, liberando matéria-prima para que ele pudesse reconstruir. Deus o abençoou em toda a sua trajetória. Queridos, os que buscam ao Senhor não serão envergonhados. Vale muito buscar a Deus. Amém, queridos? E então, Neemias vai para esse trajeto e ele chega e faz essa revisão toda, e aí ele vai começar a desempenhar um papel muito grande, que é o da restauração dos muros. Restaurar aquilo que era original. Pois bem, nós chegamos à presença do Senhor também com o muro da nossa vida, os portões da nossa vida quebrados, destruídos pelo pecado, destruídos pelas obras malignas, destruídos por uma condição de vida fora da presença do Senhor. E hoje eu quero tratar com vocês, nós tratamos na parte da manhã, as 3 primeiras portas, falamos sobre a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas nos mostra que o Senhor nos fez ovelhas do seu pasto e pela porta das ovelhas nós entramos. E o Senhor Jesus diz que Ele é a porta e quem por Ele entrar, entrará e sairá e achará pastagens. Tá? E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos rebanho do seu pastorio. Amém? Nós nos tornamos ovelhas do aprisco do nosso Senhor. E isso é maravilhoso, porque toda ovelha que tem um pastor, ela é cuidada. E a palavra de Deus fala que Jesus é o nosso bom pastor, aleluia. Nós também falamos a respeito das ovelhas perdidas.
Houve aqui no caso as ovelhas perdidas da casa de Israel, que foi profetizada por Jeremias, por Zacarias, e essas ovelhas perdidas, elas se desgarraram do caminho do Senhor, que foi a oração de Neemias: perdoa porque nós deixamos de obedecer os teus mandamentos. Se desgarraram e foram para o pecado, e isso culminou no quê? No cativeiro, né? Eles perderam tudo, e então o Senhor fala que ele resgataria, mas também a palavra de Deus fala, lá em Isaías 53:7, que o Senhor, ele veio para resgatar as ovelhas desgarradas, e nós, queridos, estávamos perdidos no pecado, mas o Espírito do Senhor trabalhou em nossa vida, a palavra do Senhor chegou ao nosso coração, e ela promoveu a fé devida, e nos convenceu do pecado, e nos convenceu de que precisávamos do Senhor Jesus, de que ele morreu na cruz, derramou o sangue para nos salvar, e convencidos pelo Espírito Santo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida ao Senhor, e nascemos de novo da água e do Espírito, e hoje somos povo escolhido de Deus. Aleluia, amém? Nós vimos também a porta dos peixes, e a porta do peixe, ela traz para nós o lugar, ela representa alimento, crescimento e reprodução, porque no hebraico peixe significa exatamente isso: alimento, nutrição, crescimento e reprodução, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele é alimentado pela palavra do Senhor, sustentado pelo Espírito Santo de Deus, nutrido pela presença do Senhor, e ele cresce cada vez mais naquilo que é espiritual. E quando ele tem um crescimento espiritual, o que ocorre? Ele também reproduz Cristo na vida dos outros. E a nossa pergunta era, né? Você está reproduzindo Cristo na vida de alguém? Você está sendo testemunho para a vida de alguém? Você está ganhando almas para o Senhor Jesus? Porque reproduzir Cristo na vida de alguém significa que a nossa vida espiritual está crescendo, está evoluindo, que Cristo em nós está resplandecendo cada vez mais, amém? Então, ao entrar pela porta dos peixes, nós também declaramos que a igreja de Cristo é uma igreja frutífera, é uma igreja que cresce, é uma igreja que se multiplica. E a palavra do Senhor nos fala, né, que Jesus, ele fala para os seus discípulos, chama os discípulos e fala: vocês não serão mais pescadores de peixes, mas serão agora pescadores de homens. Então a profissão deles era pescador, e eles pescavam, ok? Viviam disso. Mas quando o Senhor os comissiona para o chamado, para o ministério, o Senhor fala: agora vocês não vão pescar mais peixes, agora vocês vão pescar homens, almas. E isso não parou. Queridos, a igreja continua pescando, a igreja tem que pescar, a igreja... E onde é o mar? O mar é o mundo, amém? O mar é o mundo. E onde nós nos tornamos pescadores? No nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de escola, nossos relacionamentos com as pessoas. É ali que nós vamos nos deparando com pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, com pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, e ali nós vamos sendo a luz e o sal. Como nós fazemos isso, igreja? Em primeiro lugar, nós vamos nos preparar, crescimento, vamos nos nutrir, vamos nos alimentar da palavra. Preparados pela palavra, nós estamos aptos para falar ao outro, para ministrar ao outro e para levar vidas à presença do Senhor. Então, eu e você devemos ser frutíferos onde Deus nos coloca. Seja uma bênção, meu irmão, no seu trabalho. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja ungido do Senhor no seu trabalho. Fale, abre a boca, né, na direção do Espírito Santo. Deixem as pessoas saber que você é de Deus por aquilo que você fala, por aquilo que você ministra ao coração das pessoas, né? Tem essa liberdade em Cristo de lançar a semente do Senhor com amor no coração. Esse é o nosso campo missionário da igreja, é onde nós vivemos com quem convivemos que ainda não é salvo. Então nós levamos a palavra, pregamos a eles e os trazemos à presença do Senhor, e aí você vai estar o quê? Reproduzindo
crescendo. Fale bem da sua igreja, fale bem das pregações, fale muito bem da palavra, fale o que a palavra faz, o que Deus faz no meio das lutas e tribulações. Dê testemunho, né? Não seja aquele crente negativo, não seja aquele crente que só fala coisa ruim que ouve por aí. Não, queridos, a palavra de Deus fala que tudo que é bom, né? Tudo que é perfeito deve sair da nossa boca, amém? Coisas boas, coisas que elevam. Por quê? Porque quando Jesus veio a essa terra, ele não veio trazendo más notícias. Não é isso que ele diz. A palavra fala: eis que vos trago boas novas de salvação. Amém? Então, quando nós vamos às pessoas, queridos, nós não vamos falar de desgraça, nós vamos falar das boas novas de salvação, da oportunidade gloriosa e maravilhosa das nossas vidas serem transformadas, do pecado sair e sermos purificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Falamos também sobre a porta velha. E a porta velha tinha duas funções. A primeira era tirar toda a velharia existente dentro da cidade e jogar fora. Fecha essa porta e não deixa essa velharia voltar, né? E isso significa o quê? Que, queridos, muitas vezes nós nos achegamos ao Senhor, nos convertemos, nascemos de novo, estamos na casa do Senhor, somos frutíferos, estamos crescendo, mas muitas vezes nós permitimos que algumas coisas do passado permaneçam na nossa vida. E algumas dessas coisas, elas podem ser muito destrutivas ao nosso coração. Pensamentos, lembranças, memórias ruins, traições, problemas sentimentais, problemas familiares, abandono. Você pode ter vivido o abandono dos seus pais, pode ter vivido o abandono dentro de um casamento, uma separação. Você pode ter vivido um relacionamento ruim, você pode ter perdido, né, ter tido várias perdas financeiras que te levou a uma falência, e isso machuca o teu coração e te impede de se levantar. Você pode ter sido magoado com tantas palavras horríveis que você pode ter recebido de uma pessoa sem merecer. E estas coisas vão ficando ali dentro e vão, sabe o que? Matando a nossa vida. Vai fazendo com que o nosso coração se entristeça, vai apagando a nossa luz, vai apagando o brilho da presença do Senhor, vai apagando a graça do Senhor na nossa vida. Então nós não podemos deixar que as velharias do passado dominem o nosso presente, porque senão não haverá oportunidade do Espírito trabalhar em nós. Eu falava e dava o relato de um exemplo. Você pensa num cômodo da sua casa que você quer trocar todos os móveis. E aí nós demos a sugestão de comprarmos móveis novos para a nossa sala. Vamos comprar sofá, a mesinha de centro, um rack bonito. Vamos trocar também a televisão, vamos pegar uma televisão grande, bonita, né? A última geração. Vamos fazer isso. Ok, vamos até a loja. E não vou citar agora a loja porque está gravando, né? Mas vamos até a loja, compramos, pagamos. Chega o dia, está marcado, dia tal, haverá entrega, né, de todos esses móveis novos e você vai ter uma sala novinha em folha. Mas de repente o seu coração diz assim: eu não posso me desapegar do sofá velho, eu não posso me desapegar dessa televisão de tubo, eu não posso me desapegar dessa mesinha com a perna quebrada, não posso. E aí chega o entregador e vai colocar esse sofá novo onde? Vai colocar a mesa nova onde? Vai colocar o rack novo e a televisão onde? Se o velho não saiu para dar lugar ao novo. E às vezes nós ficamos na nossa vida emocional apegados a mesinhas quebradas, a sofá rasgado, né? A coisas antigas, nos aprisionando, nos machucando, e não damos lugar para que venha o vinho novo no nosso coração, na nossa alma. Então nós temos que, pela porta velha, querido, jogar tudo que é tranqueira, toda tranqueira que estiver na sua alma,
toda ferida da sua alma, toda ferida do seu coração, mesmo que seja desde a infância, lembranças traumáticas, não importa, joga isso fora. Isso não pode nortear a sua vida. Quem tem que nortear a sua vida é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje vivem amarguradas, mas não amarguradas pelo hoje, elas vivem amarguradas por causa de um passado e elas não se libertaram deste passado. Precisa haver libertação para viver a abundância de vida que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, se você entrou hoje aqui com velharias no seu coração que te aprisionam, eu te convido hoje, em nome de Jesus, a entregar todas elas no altar do Senhor e receber na sua vida, na sua sala, no seu coração, tudo novo, em nome de Jesus, amém? E agora nós vamos entrar na porta que eu quero falar com vocês, que é a pregação agora, né? Que é a porta do vale, Neemias 3:13. Neemias 3:13 fala-nos da porta do vale. Essa porta do vale, queridos, foi reconstruída por Anum e os moradores de Zanoa. E era o acesso dos guerreiros ao campo de batalha, e sua reconstrução permitia que o povo de Israel pudesse se defender. O que a palavra do Senhor fala a respeito de estarmos preparados para a batalha? Abra lá em Efésios capítulo 6, no verso 10 até o 18. Efésios capítulo 6. A palavra fala assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Reconstruir essa porta era fechá-la para as possíveis entradas de inimigos que vinham pelo vale e entravam por esse caminho. A palavra do Senhor fala a respeito de uma armadura que todo cristão deve ter. A nossa luta não é contra pessoas, queridos. Nunca lute contra pessoas. A palavra de Deus fala que a nossa luta é contra principados, potestades e hostes espirituais do mal. São seres espirituais, é o mundo espiritual onde nós travamos as grandes batalhas. Porém, para travar essas grandes batalhas, é necessário que nós nos revistamos do Senhor e da força do seu poder. Não podemos baixar a guarda, devemos construir através da oração, através da súplica, através do jejum, uma vida fortalecida, fortificada em nós, para que quando vierem as setas inflamadas, nós possamos o quê? Destruí-las. Essas setas, elas vêm, e todas essas setas que eram lançadas, elas vinham com fogo na sua ponta. Então, por isso que é chamado setas inflamadas, né? Era realmente uma situação de guerra, onde elas eram disparadas, tinha fogo, uma pequena tocha na ponta, e onde ela
ela entrava, onde ela caía, ela ia incendiar, ela ia destruir ambientes, matar pessoas, queimar pessoas. Então o que acontece? Esse é o alvo e objetivo do inimigo: matar o povo de Deus, destruir o povo de Deus de várias formas. E a palavra do Senhor fala que nós temos uma luta espiritual em todo o tempo, e nós devemos nos revestir do poder de Deus, da armadura de Deus, da certeza, da convicção, da salvação, da justiça de Cristo em nós, da verdade que é a palavra do Senhor nas nossas vidas, porque tudo isso é o poder de Deus para enfrentar, queridos, todo tipo de luta. E eu vou te dizer uma coisa: cristão tem muita luta. Cristão tem muita luta, queridos. Nós passamos por muitos desafios, nós passamos por muitas perseguições, muitas setas inflamadas, mas quando nós nos equipamos com a palavra do Senhor, quando nós trazemos a palavra de Deus para dentro do nosso coração, essa palavra é o poder de Deus para desfazer as obras do diabo. Então ela se torna o quê? Aquela espada do Espírito. Lá vem uma seta inflamada, mas você manda a palavra de volta. Lembram o que o Senhor Jesus fez com Pedro? Olha só, o Senhor falou que era necessário que ele fosse preso, né? Que ele fosse crucificado. E aí, quando Jesus fala a respeito do que estaria acontecendo com ele, o que Pedro fala? Pedro fala: não, Senhor, de modo algum, né? Isso deverá acontecer contigo. E o que o Senhor fala para ele? Para trás de mim, Satanás, que não entende das coisas de Deus, somente das dos homens. Pedro, ele estava falando sem o conhecimento espiritual. Jesus sabia o que tinha que passar e estava revelando. E ele não estava falando para que sentisse dó, ele estava só revelando a verdade, revelando o que estaria por acontecer. Mas Pedro abre a boca, né, no afã de Pedro, no seu amor a Deus e tudo, e ele acaba sendo um instrumento para mandar o quê? Uma seta no coração do Senhor Jesus. E essa seta o Senhor apaga. Para trás de mim, Satanás. O que o Senhor estava falando com Pedro, não era com Pedro. Deus estava falando com quem falou na boca de Pedro. É diferente. E muitas vezes as setas vêm dessa forma, né? Essas setas vão sendo colocadas, mas o que nós temos que fazer? E falar: para trás de mim, Satanás. E não permitir que ela entre nos nossos corações. Mas para falar isso, nós temos que ter o conhecimento da Santa Palavra, para usar e aplicar a palavra no momento correto, na hora certa. Amém, queridos? Então veja bem, o inimigo ele tenta entrar, queridos, mas se nós estivermos revestidos do Senhor, da força do seu poder, ele não vai entrar. Então, como igreja do Senhor, o que nós falamos? A igreja, ela deve verdadeiramente entender que a luta travada espiritualmente também deve buscar forças espirituais para resistir a ela. Se nós não buscarmos ao Senhor, nós seremos o quê? Destruídos pela luta. A palavra do Senhor fala no Salmo 23, verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante notar que o Senhor fala, o vale, ele sempre representa, queridos, um lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar, né, de guerra, mas a palavra fala aqui, ó, o Senhor está comigo. Fala, Deus está comigo. Exato, e mesmo quando nós passarmos pelo vale, o Senhor está conosco para nos livrar. Amém, queridos? Restaurar a porta do vale representa se fortalecer, então, para as pelejas espirituais que enfrentaremos no decorrer da nossa jornada cristã contra o inimigo das nossas almas. Novamente eu falo, não ser humano, mas o inimigo das nossas almas, aquele que quer que nós estejamos indo para o inferno, tá? Ao restaurar essa porta, então, que é nosso coração, nós estaremos protegendo a nossa vida e a nossa jornada no caminho santo do Senhor. A palavra de Deus fala em João 16:33, para nós termos bom ânimo, amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus fala para nós, igreja? Igreja, haverá dias em que haverá luta. Eu quero dizer que não é só luta, nós temos muito refrigério também, mas haverá dias de aflição e de luta. Mas o Senhor fala, tenha bom ânimo, eu venci, e se eu venci, vocês também vencem, porque eu dou a vocês a vitória para isso. O Davi, ele podia falar assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
né? Eu não vou temer coisa alguma porque o Senhor está comigo. Fala assim, ó, Deus está comigo. Bate no teu peito, fala, Deus está comigo. Não importa, queridos, Deus está conosco, não importa a aflição. Deus está conosco, não importa a dor. Deus está conosco. Neemias estava lá chorando, aflito o seu coração, mas quem estava dando a ele a direção para solucionar aquela luta, aquele problema? Deus fala conosco no momento das aflições. Deus dá direção, queridos. Você pode chorar, ele chorou muito, seu semblante estava triste, mas Deus estava ali, dando a ele a direção. E quantas vezes na nossa vida não é assim? Estamos passando por uma luta, estamos passando por uma situação, estamos chorosos, estamos tristes e aborrecidos, mas no meio do aborrecimento, no meio da tristeza, você continua orando, você continua buscando, e o Espírito Santo começa a revelar, e Deus começa a falar conosco, aleluia. Esse é o nosso Deus, que não nos deixa, nem nos abandona, aleluia. Salmo 34:19 fala assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, aleluia, glória a Deus. Salmo 25:18 fala assim, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Neemias reconhecia que a aflição que estava sobre o povo de Deus era por causa do pecado, era porque eles haviam deixado o caminho do Senhor, era porque eles haviam desobedecido a palavra de Deus, e por consequência então aconteceu o cativeiro, a miséria, a vergonha. Que o Senhor nos guarde e nos livre, nunca deixaremos o caminho do Senhor. Amém? Isso é uma verdade que nós temos que confessar todos os dias. Senhor, nunca te deixarei, nunca, não vou virar as costas. É uma decisão, uma convicção de todo crente, porque, queridos, toda a nossa vida cristã, ela é feita por tomada de decisões. O crente, ele não fica em cima do muro, amém? Não fica, não pode haver um crente em cima do muro. O crente está em Cristo Senhor, firme, decidido e convicto da sua fé, da sua salvação, da sua libertação, do seu nome escrito no livro da vida, e por isso ele prossegue para a frente, para o alvo onde Cristo está. Amém? À direita do Deus Pai, glória a Deus. Romanos 8:18 fala assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nesse tempo presente, há aflições, mas a glória que está por vir, queridos, olha, você vai passar pelas aflições, e quando chegar você vai olhar e falar, oh Deus, louvado seja o teu nome, porque olha a glória, olha o que Deus preparou para nós, tremendo e maravilhoso, olho nenhum viu, coração nenhum sentiu, aleluia. Como igreja então, queridos, estar, passar, arrumar, restaurar a porta do vale significa trazer novamente à nossa vida a vigilância. Amém? Amém. A vigilância. Quando o crente cai, quando o crente se desvia, quando ele para de vigiar. Quando ele para de vigiar, ele começa a cair. Mas se nós verdadeiramente restaurarmos essa porta do vale na nossa vida, nós não cairemos, porque nós estaremos sempre vigiando contra toda seta inflamada do diabo, inflamada do inferno, né? Que muitas vezes vem sobre a nossa vida. Amém, queridos? E a outra porta é a porta do monturo, que dava acesso ao Vale de Inom também, que era o lixão de Jerusalém, que é o verso 14. O monturo, queridos, é lixo, esterco em outras passagens. Era a porta de saída para jogar todo o lixo da cidade fora e ser queimado. E isso diz para nós o quê? Fala assim comigo, faxina. Pois é. A faxina, ela é diferente de uma limpeza comum, de uma arrumação. A faxina, ela vai nos lugares mais escondidos para arrancar aquilo que está sujo, o pó, coisas jogadas e tantas outras coisas. Lembrei agora de sexta-feira.
sexta-feira, nós estávamos faxinando aqui o púlpito, a Val e eu. E aí, nós começamos a desmontar, tiramos aquelas coisas de gesso aqui, né? Que aquilo sai, é só um encaixe, e fomos limpando por baixo ali, tirando. Aí nós fomos na bateria, depois eu corto, tá? Aí tinha um pacotinho lá que é para pôr o que mesmo? As baquetas, né? E aí eu falei para a Val, nossa, isso daqui tá muito cheio, tá muito gordinho esse saquinho aqui. Aí nós fomos colocando lá a mão. Aí foi saindo a máscara da Covid, o papel de bala, foi saindo. Todos os pacotinhos, aí todos foram, né? E aí eu falei, realmente, isso aqui estava precisando de uma faxina. Porque a faxina é mexer em lugar onde as coisas estão paradas, largadas ali, né? E precisa, a nossa vida, queridos, precisa ser faxinada. Por que a nossa vida precisa ser faxinada? Por que tinha dentro daquele pacotinho uma máscara? Porque a máscara foi usada e foi para o pacotinho. Por que tinha papel de bala? Porque uma bala foi chupada e o papel virou lixo. Vocês estão me entendendo? Na nossa casa também, você compra lá uma pizza, vem a caixa, certo? Vem na caixa. O que ocorre? Você come a pizza, você guarda a caixa? Não, a caixa não tem mais utilidade, você joga no lixo, você vai se desfazer. Agora, imagine se você é um acumulador de lixo, você fica acumulando, guardando as caixas de pizza, o que vai virar a sua casa? Uma lixeira, né? Cheia de barata, de formiga e de tantas outras coisas, não é? Eu não conheci a pessoa, mas conheci a irmã dessa pessoa. Era uma pessoa que tinha problema com esquizofrenia e ele tinha alguns maus hábitos, né? E o dele era colecionar caixinha de leite. E caixinha de leite, queridos, se você não lava, aquilo vira uma podridão, não é verdade? E a mãe tentava tirar, já era uma pessoa adulta, 40 anos, né? E a mãe tentava tirar dele e ele dava as crises, porque aquilo era o tesouro dele, as caixinhas de leite. Então, o quarto dele tinha as pilhas de caixinha de leite. Olha que tristeza. Mas na nossa alma nós também podemos acumular lixos. Então veja bem, uma coisa pode entrar na sua vida, você fazer uso dela e você ter que descartar aquela embalagem e jogar lá fora, ok? Na nossa vida pode entrar determinadas coisas que nós temos que peneirar, passar pelo crivo, ver o que serve e o resto jogar fora, se desfazer, porque senão isso vai fazer mal para a nossa alma. Agora presta bastante atenção, nós temos portas de entrada nos nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato, tá? São as portas de entrada, onde nós, nos relacionamos, nos comunicamos com o mundo externo. Comunicando-nos com este mundo externo, nós recebemos muitas informações, queridos, muitos conhecimentos, muitas vozes. E, queridos, eu vou lhe dizer uma coisa: muitas vozes são só lixo. E nós temos que jogar fora. Cuidado com o que você ouve. Hoje nós temos, a facilidade das redes sociais, da comunicação. Todo mundo é doutor, todo mundo é médico, todo mundo é psicólogo, todo mundo é advogado, todo mundo é alguma coisa. Você já viu? Todo mundo é alguma coisa. E às vezes nós vamos recebendo tantas informações mentirosas. E outras vezes nós vamos recebendo também informações violentas. Vamos vendo, projetando, vendo coisas ruins que vão entrando na nossa alma. É lixo, é lixo. E o lixo não pode ficar na nossa alma. Nós temos que jogar o lixo fora. Porque se o lixo ficar dentro da nossa alma, logo nós estaremos espiritualmente fedendo. Em vez de nós exalarmos o perfume de Cristo, que é o que a palavra de Deus fala, que todo cristão deve exalar o perfume de Cristo. Nós vamos estar exalando o perfume do diabo, de Satanás, da sujeira deste mundo. Então veja, vigie a porta de entrada da sua vida. Não permita que haja lixo. E se o lixo entrar, expulsa em nome de Jesus. Nós, queridos, devemos policiar a nossa vida, a nossa casa, o que nós vemos, o que nós assistimos, qual é a influência que isso pode produzir na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas palavras. Quer ver um exemplo? Fica com uma pessoa que fala palavrão o tempo todo. Fica.
Convive amigavelmente com uma pessoa da boca suja o tempo todo. Você vai ouvindo aquilo, você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo. Daqui a pouco caiu uma coisa no chão, solta um palavrão. Por quê? Porque a porta de entrada, ouvido, foi recebendo todas essas informações. E foi assimilando todas essas informações e foi retendo e enraizando dentro do seu cérebro. O que vai acontecer? Vai gerar um comportamento. Você vai imitar essa pessoa. Fica assistindo ou jogando vídeos de violência. Corta a cabeça, mata, né? Faz isso, faz aquilo outro. Haverá uma insensibilidade no nosso coração. Haverá uma frieza em relação ao valor da vida, ao valor do ser humano. Por quê? Porque é exatamente isso que eles querem projetar. Isso não é só diversão, isso tem um mundo espiritual. E eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas, queridos, o que ocorre no mundo físico já aconteceu no mundo espiritual. E nós temos que ter esse entendimento. Há uma influência, queridos. Hoje há um tipo de joguinho aí, que, né, um filminho, um desenho de gatinho, onde os gatinhos são o quê? As pessoas, no desenho, corta a pata do gatinho, corta a outra pata. E os pais baixam isso e põem para os filhos assistirem. O que está gerando no coração dessas crianças? Insensibilidade. Eles acham que cortar a pata de alguém, de um bichinho, é normal. É castigo, tá bom, ele merece. Gente, as pessoas não estão percebendo que essa porta de entrada, olho, visão, audição, é um perigo se nós não vigiarmos. Deus nos dá discernimento, igreja, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Nós que somos crentes, nós que temos filhos, nós temos que ter discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual. No mundo espiritual, as crianças hoje, elas vão brincar, a primeira coisa que elas fazem é isso aqui, ó, e vai na cabeça do outro e faz isso. O que é isso? É matar. Agora hoje é brincadeira, mas aí pega 13, 14 anos, arruma uma namoradinha, a namorada fala, não quero mais você, logo sobe no coração, mata. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado, a porta da nossa alma tem que ser cuidada, vigiada. Alguns falam não tem nada a ver, pois é comprovado que tem tudo a ver. E não é só a Bíblia que fala. Vai e busca e faz uma pesquisa a respeito da violência, da incitação, da mídia em cima das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para a violência, para a prostituição, para a matança, portas de entrada, lixo entrando na nossa casa, lixo entrando na nossa família, lixo entrando no coração dos nossos filhos, lixo entrando no coração do marido, no coração da esposa, incitando a prostituição, a pornografia, o adultério, queridos. Nós temos que ter discernimento. O Espírito Santo dá discernimento. Nós temos que guardar a nossa casa, ensinar, discernir, fazer leituras, entre linhas, interpretação do que está acontecendo. Qual é, né, a consequência disso? Por que isso? Para que isso? O que isso incita no coração do outro? O que isso pode promover no coração do outro? É para edificação? É para abençoar? Ou tem alguma coisa meio estranha acontecendo aí? Nós temos, queridos, nós não podemos ser Maria vai com as outras. Domingo passado eu falei, nós andamos na contramão do mundo, amém? Não seja em nome de Jesus, Maria vai com as outras. Nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá discernimento, e tenha coragem de falar não, tenha coragem de falar não, para o próprio bem da sua casa, da sua família, do seu casamento, da criação dos seus filhos. Fecha a porta do lixo, tira o lixo fora e fecha essa porta e não permita que o lixo entre em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor fala sobre o fogo que purifica, lá em Zacarias 3:9, e aí o que acontece? Uma obra maravilhosa e gloriosa do Espírito Santo na nossa vida, porque o Senhor vem e nos refina como ouro. Deus não te chama de lixo, Deus te chama de ouro. Um ouro que está sendo refinado pela ação do Espírito Santo. Então vem o fogo das provações, amém? Vem o fogo, mas o fogo ele não te queimará, ele te purificará.
purificará para ser cada vez mais santo na presença do Altíssimo, cada vez mais santo na presença do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. É 13:9, você pôs 3:9, né? 13:9. Amém? Então, a palavra do Senhor nos diz isso, ó. E farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Porque purificados, o lixo sai, as escórias saem e o ouro fica mais precioso ainda. Fala para o teu irmão, você é precioso. Aleluia. E aí, queridos, a palavra fala lá em Hebreus 10:22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós citamos esse versículo a semana passada e eu falava por quê? Porque a água era reusável, mas a palavra do Senhor fala que nós temos que nos lavar com água limpa, que ainda não foi usada. E a água, queridos, é a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor entra na nossa mente, o lixo sai. O lixo sai. Amém? Lembra sempre disso. Algo tem que sair para o novo entrar. Amém? Tiago 4:8 fala assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O fogo, ele tem duas funções. Ele pode purificar ou ele pode destruir. Deus quer destruir o lixo. Temos que tirar o lixo da nossa vida. Saindo o lixo da nossa vida, o ouro é purificado e se torna mais precioso ainda. Amém, igreja? E a outra porta, a última que eu quero compartilhar com vocês, é a porta da fonte, que nos revela a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que está em Neemias 3:15. E eu quero que projete aí Tiago 3:11. Tiago 3:11, ele fala a respeito da fonte. E é muito importante, queridos, falar assim, ó, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Tiago estava falando para a igreja. Ele estava falando, igreja, não pode fluir duas águas do nosso coração. Ou ela é doce, ou ela é amarga. Amém? Agora, se ela for amarga, é porque o manancial de onde ela está sendo provida não vem de Deus. Se ela é doce, ela está vindo do trono da graça. É um manancial de águas vivas. E a ação do Espírito Santo faz o quê? A purificação e o fluir destas águas dentro de nós. João 4,14, Jesus fala assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. E a gente sabe que esse texto está ligado àquela mulher no poço em Samaria, né? E o Senhor fala com ela a respeito disso. Por quê? Porque Deus estava oferecendo a ela não uma água física, mas uma água espiritual que estaria trazendo à vida dela salvação, libertação, redenção em Cristo Senhor. E o Senhor quer que todos nós tenhamos essa fonte jorrando, a fonte da vida eterna, a fonte da salvação, que promove no nosso coração, que promove no nosso espírito a alegria do Senhor. Em João 7, 38 e 39, ele nos dá uma revelação profunda. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas o Senhor morreu, ressuscitou, foi glorificado. E quem é que veio? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, ele habitou dentro de nós, ele habita dentro de nós. E habitando dentro de nós, ele faz com que a água que esteja dentro de nós não seja água suja, queridos, mas a água limpa, a água viva, a água que flui da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que na presença do Senhor há abundância de alegrias e delícias perpetuamente. É a presença do Espírito em nós que faz nos sentir esse mover das águas vivas, cristalinas, em nós
nosso coração, e também a presença do Espírito, que vai trazendo sobre nós a limpeza que a nossa alma precisa, a força que o nosso ser precisa para vencer lutas e tribulações do dia a dia. A presença do Espírito Santo, ela traz a força, ela traz o poder, ela traz a graça, ela traz o consolo. O nome de Jeremias significa Deus que consola. Consolo de Deus, conforto de Deus. E hoje, o nosso Neemias é o Espírito Santo, que é o consolo de Deus nos nossos corações, que é o conforto de Deus dentro da nossa alma, queridos. O que Cristo quer, que a sua igreja viva e tenha vida em abundância, a vida no Senhor. Mas, para isso, é necessário que nós estejamos atentos. Estamos cuidando da nossa alma. Cuide da sua alma, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos no Senhor. O que você pensa, cuidado. O que você pensa pode te levar para longe do Senhor. Vigia. Traz à memória a palavra do Senhor. Expulsa pensamentos maus. Você tem poder e autoridade para expulsar pensamentos ruins. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, pessoas estão se matando, suicídio tem aumentado, homicídios têm aumentado no Brasil de forma assim terrível, horrorosa. O que é isso, queridos? Alma, pensamentos. Ninguém faz as coisas do nada. Tudo isso acontece no campo da alma, no campo dos pensamentos. Mas se os nossos pensamentos estiverem na palavra, a palavra sempre vai promover vida. Deus nunca vai mandar nos fazer alguma coisa ruim, nem conosco e nem com o próximo. Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é justiça. Se Satanás está pondo um pensamento ruim no teu coração, querido, se desfaça disso, expulsa Satanás, expulsa a seta inflamada do diabo. Se ele está colocando medo no seu coração, expulsa o medo em nome de Jesus. Se ele está colocando depressão, ansiedade, síndrome do pânico, seja lá o que for no seu coração, na sua alma, trazendo insegurança, expulsa. Isso não é de Deus, isso não é de Deus. O Espírito que opera em nós lança fora todo medo, querido, lança fora toda depressão, toda amargura, toda ansiedade, toda síndrome de pânico, todo sentimento de inferioridade. Às vezes as pessoas estão lidando com todos esses sentimentos no coração, são crentes, mas não estão vivendo a plenitude da presença do Senhor, o rio de águas vivas que Deus quer que você tenha, como um crente cheio do Espírito Santo, como um crente alegre, como um crente feliz, como um crente que transborda para as outras pessoas a salvação de Cristo. Deus quer isso em nossas vidas. E para encerrar a palavra, Atos 2, de 1 a 18, nos fala a respeito da ação do Espírito Santo. Quando o povo de Deus recebeu o poder do Espírito Santo e veio sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas e começaram a magnificar e glorificar a Deus. Olha o que a presença do Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Nós, sem o Espírito Santo, somos uma boca fechada, queridos. Mas cheios do Espírito Santo, nós começamos a glorificar e a magnificar ao Senhor. Porque uma fonte, ela tem que jorrar. Para que serve uma fonte fechada, tapada? Vai a água ficar parada e apodrecer. Mas o que acontece? A fonte, a presença do Espírito faz com que estejamos magnificando, glorificando ao Senhor, reconhecendo. A palavra fala, eles começaram a glorificar a Deus e falar das grandezas do Senhor. Todo crente cheio do Espírito Santo tem muito o que falar sobre as grandezas de Deus, as realizações do Senhor, tanto na sua vida, quanto na vida do outro, quanto pela palavra de Deus. Ele vai glorificar, magnificar ao Senhor. E aí a minha pergunta é, como está essa fonte? Essa fonte dentro de você, ela está sendo nutrida pela oração, pela busca do Senhor, por você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, colocar aquele louvor magnífico de adoração, levantar as suas mãos sozinho e ser cheio do Espírito Santo e viver aquela intimidade que ninguém vê, é só você e Deus, mas isso te fortalece, isso te renova, isso te levanta, isso faz você ser mais que vencedor. Estamos renovando isso na nossa vida, aquele falar em línguas que você explode adorando ao Senhor, glorificando a Cristo. Oh, queridos, vamos ressuscitar isso na nossa vida, vamos ressuscitar isso no nosso coração, que esse é o vigor da vida de Deus dentro de cada um de nós. A palavra do Senhor, projeta lá, para mim encerrar, Apocalipse 7:17.
Glória a Deus. Fala assim, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E falava a respeito dos mártires, né, um pouco antes. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém. Queridos, aqui já era no céu, né? Essa passagem já mostra no céu. Mas eu quero dizer que hoje o nosso Deus, Ele continua limpando e enxugando as nossas lágrimas. E você pode chorar de tristeza, mas o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã, aleluia, porque Deus é fiel. Amém? E eu quero que você se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje é uma noite de cura interior. Hoje é uma noite de cura interior. E Deus quer nos curar. Nós vamos à mesa do Senhor, mas curados, sarados. Aleluia. Eu quero dizer que se você tem uma dor profunda no seu coração, se há uma raiz de amargura, se há uma tristeza, se há algo do seu passado que você não consegue se desvencilhar, não consegue perdoar, não consegue seguir em frente, isso te bloqueia, isso faz com que você tenha ações erradas, comportamento errado, muitas vezes odioso, vingativo. Em nome de Jesus, entrega isso hoje. Limpa o seu coração. Deixa o Espírito Santo tirar estas coisas ruins. Deixa o Espírito Santo trazer nessa noite um vinho novo, queridos, em nome de Jesus.